Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai continuar falando do princípio aberto e fechado, ou a letra O dos princípios SOLID, da orientação a objetos. A gente vai ver dois exemplos nesse vídeo para tentar explicar e explorar um pouco mais como que a gente pode proteger o nosso design da variação ou preparar ele para a extensão. O primeiro exemplo que a gente vai ver é a aplicação de um design pattern, ou um padrão de projeto. A gente vai usar esse exemplo para mostrar como que os padrões de projetos são, em sua maioria, a aplicação desse princípio. Eles conseguem muito bem separar o design de uma forma que um pedaço dele possa variar e outro pedaço vai ficar fixo, de acordo com diferentes contextos, diferentes situações. O design pattern funciona mais ou menos assim. Você está em uma determinada situação com um problema nas mãos que você não sabe resolver. Existem várias soluções possíveis, vários caminhos a seguir, ou, na terminologia dos padrões, várias forças opositoras. Essas forças tendem a puxar a solução para um determinado lugar ou para outro, e você não consegue decidir porque nenhuma dessas posições parece ser a solução ideal, parece ser a solução que resolve essas forças da melhor forma possível. Então você fica nesse meio termo aí sem saber o que fazer, e essa é uma situação típica de aplicação no design pattern, caso ele exista. O design pattern, então, é a solução. É uma forma de você conciliar todas essas forças supositoras com uma solução testada, empacotada, que vai resolver o problema. E você vai olhar para a solução proposta e vai dizer: puxa vida, como é que eu não pensei nisso antes? É o que em inglês o termo conhecido é o aha factor, ou fator aha. Em português seria o UIA. Finalmente você tem uma solução que resolve e você não tinha pensado antes. Então, o design pattern tem essa qualidade, essa capacidade de resolver as forças opositoras e te deixar numa situação melhor do que você estava antes. Mas como que o design pattern consegue essa mágica? Como é que ele consegue te trazer uma solução pronta, uma solução para uma situação inesperada, uma situação difícil? A palavra-chave aqui é recorrência. O nome pattern, né, padrão, em inglês, ele traz a ideia de recorrência. Funciona mais ou menos assim. Você tem uma determinada situação, um determinado contexto, um determinado problema, e você consegue, né, depois de muito esforço, resolver aquele problema, dar uma solução para aquele problema. Aí aparece em outra situação, outro contexto, um problema parecido, e você pensa bem e fala: puxa vida, será que eu consigo reutilizar a mesma solução de antes? Aí você tenta e sim, funcionou. Você conseguiu aplicar aquela mesma solução em um contexto diferente. Aí acontece isso uma terceira vez, com outro contexto parecido, né? Outro com mais parecido, e você tenta aplicar de novo e você consegue aplicar a mesma solução. Quando você tem essa situação, quando você tem essa recorrência da solução, isso é um forte indício de que você tem um design pattern nas mãos. É um padrão recorrente e que pode ser aproveitado para resolver um problema específico que pode aparecer em diferentes contextos. Tipicamente a gente fala em três, né? A literatura do design patterns fala em três ocorrências para você considerar aquele padrão como sendo um padrão de fato, né? Um padrão que emergiu aí da realidade e não simplesmente foi inventado. Se você tem o mesmo padrão acontecendo três vezes, é um indício de que você tem um design pattern. E aí é o momento de você então empacotar essa solução e disponibilizar para a comunidade, disponibilizar para outras pessoas que quiserem reutilizar a sua solução. Potencialmente, essa solução vai ser aplicável não apenas nesses três, mas em vários cenários onde aquelas mesmas forças estiverem envolvidas, onde a mesma essência puder ser aplicada. E é essa que é a essência do design patterns, é você reutilizar soluções, e é por isso que ele parece tão mágico, né? O design pattern parece que traz a solução correta. É porque na verdade ela já foi bastante testada, bastante experimentada. Bom, legal. Então a solução parece bacana, né? Vamos usar padrões, vamos tentar achar os padrões para resolver nossos problemas. Mas onde que a gente acha padrões? Como é que a gente consegue encontrar e aprender a utilizar esses padrões no nosso dia a dia? Bom, não existe uma autoridade, né? Uma pessoa que fala: olha, esses são os padrões que a humanidade conhece. Nada disso. O que existe são as pessoas colaborando, né? E existem várias fontes de informação para você tentar encontrar os padrões. Alguns são mais conhecidos, como os padrões do Goff ou do POSA, que são dois livros bem famosos aí de linguagens de padrões aplicados em programação e design. E esses são mais consolidados, né? São livros que são mais consolidados e são escritos por autores aí com experiência na área. Vale a pena dar uma lida. E também existem as conferências do tipo PLOP, ou Pattern Language of Programming,
que tentam publicar novos padrões ou identificar novos padrões todos os anos dentro dessas conferências, desses eventos. Aí é um processo mais experimental, são padrões ainda em teste, padrões que ainda estão sendo propostos e que têm que ser avaliados, mas também são uma boa fonte de informação. Pode ser que você encontre padrões interessantes para resolver um problema por lá. Existem muitos padrões por aí. Não apenas os padrões de projeto, que são mais conhecidos, mas existem padrões também de análise, padrões de implementação, padrões de redes, padrões de negócios, padrões de processo, e até mesmo os antipadrões, que são os padrões que representam soluções erradas ou caminhos errados para resolver um problema. Sendo assim, eu não conseguiria gravar um vídeo aqui para cobrir todos esses padrões, ou nem uma boa parte deles. Eu teria que gravar centenas ou milhares de vídeos para conseguir fazer um catálogo completo. E não é essa a ideia. Existem os catálogos, existem os livros, e é lá que você vai aprender, é lá que você vai conhecer os padrões. Então, aqui a gente vai explicar, através de um exemplo, a ideia central do padrão, ou de como que o padrão vai conseguir aplicar o princípio da orientação a objetos corretamente. Neste caso aqui, eu vou focar no princípio aberto e fechado, ou seja, como que a gente aplica um padrão para conseguir separar a parte que muda da parte fixa de um design, para deixar o resultado melhor e mais fácil e mais possível de ser estendido. Bom, eu estou aqui procurando, acho que eu vou colocar um vídeo para vocês aqui. O vídeo vai explicar os conceitos do padrão. Eu vou começar aqui, achei. Eu achei um vídeo explicativo sobre o padrão Strategy, que é um dos padrões mais conhecidos aí. Então vamos lá, vou colocar o vídeo para vocês. O padrão estratégia é um dos padrões mais conhecidos, O padrão estratégia, em inglês, strategy, em grego, estratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie, em alemão, stratégie, italiano, estratégia, em espanhol. Chato pra caralho. Espera aí que eu vou achar outro vídeo aqui. Pronto, esse aqui é mais legal. Pois é, eu estava vendo sobre o padrão Strategy. Eu estava lendo aquele livro antigão, aquele antigão mesmo, 90 e pouco. Você sabe qual que é o exemplo que eles usam lá para o padrão Strategy? Exemplo de tamanho de tela, de layout de componente de tela. Pô, se naquela época o pessoal tinha problema, que era tudo aqueles monitor verde quadradão, imagina hoje então. Mas é sério, vocês já repararam como é difícil fazer layout de tela? Praticamente impossível, porque tela é igual a biblioteca do JavaScript. Todo dia aparece uma nova aí. Mas pensa só, você vai lá, faz uma tela para o computador, você pensa em todas as resoluções possíveis, coloca os componentes no lugar certo, faz um trabalhão para conseguir deixar tudo certinho, tudo bonitinho. Aí aparece um cara e fala: porque eu testei no meu iMac de 72 polegadas e ficou meio espaçado as coisas, ficou meio longe um botão do outro, não ficou legal. O cara tem tela. O cara não consegue nem ter um mouse, porque para ir de um canto da tela para o outro, ele tem que ter, sei lá, o papaléguas. Aí você fala, tá bom, vamos fazer uma tela para esse cara aqui. Aí você vai lá, coloca um if, tela grandona, tal, faz o seu componente ficar bonitinho ali. Beleza. Funcionou. Aí aparece o seu chefe e fala: sabe o que é? Testei aqui no tablet do meu sobrinho e parece que ficou meio, não tá cabendo direito. Aí você fala: mas que tablet que ele tem? Ah, é um positivo. Pô, meu, não tem jeito, né? A resolução do tablet é 300 por 200.
Parece a resolução da época lá do pessoal do livro do Strategy. Tá, aí você vai lá, corrige, coloca um outro if lá no seu programa, if tablet. Aí você tem que colocar um especial para o tablet do sobrinho do chefe, positivo. Coloca tudo certinho, aí fica funcionando uma maravilha. E olha que eu tô falando de tablet, tem uns tablets com as proporções esquisitas. Antigamente era tudo 4x3, widescreen, 16x9. Os tablets têm uma proporção, sei lá, 12.7 por 4,9. É impossível. Tudo funcionando, beleza, maravilha. Aí aparece aquele cara e fala: mas no meu iPad Pro com Retina Display não está funcionando direito. Quando eu tento usar meu Apple Pencil para selecionar o botão, não aparece. É pequeno isso. Tá, aí você corrige de novo, coloca mais um if pro Double Retina do caramba. Todos os tablets agora estão funcionando. Aí você lembra, esqueci dos smartphones. Como é que a gente esquece dos smartphones? Então tudo bem, você já se adianta, faz a tela para os smartphones, instala no emulador, testa em vários dispositivos. Aí tudo beleza, né? Não, lembra do seu chefe? Ele tem um tio que tem um BlackBerry com teclado físico. E ele fala assim, dá um jeito de colocar o botão de like aqui, porque o tio gosta de curtir as coisas do Facebook, então tem que ter um botão de like nessa tela aqui. Aí quando você acha que está tudo funcionando, todos os dispositivos, tudo previsto, um monte de if no seu programa, aparece aquele cara. Não com o iPhone. O iPhone já não é resolução boa faz tempo, né? Tô falando desse cara aqui, Ele chega pra você. Tá com problema aqui, não tô conseguindo ver direito. Aí você fala, não, mas tá funcionando. Ele, não, pera aí. Obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Valeu. Bom, então vamos lá. Para demonstrar o padrão Strategy, eu vou fazer um exemplo visual aqui usando o Flutter. O exemplo original do livro do Goff, né, que explica o padrão Strategy, usa como exemplo o layout de componentes em tela, usando aí para isso uma estratégia personalizada ou substituível. Então a gente vai fazer aqui um projeto do Flutter. Estou dando o nome para o meu projeto de Flexible Layout. Terminou a criação aqui do meu projeto. Eu vou adicionar aqui uma dependência no pubspec.yaml, porque eu vou usar aqui um gerador de texto. Para isso eu vou colocar aqui nas dependências o pacote Lipson. Bom, estou usando aqui o Visual Studio Code, que tem a extensão do Flutter, então eu já tive, além do wizard para criação de projeto aqui que vocês viram, ele automaticamente, assim que você salvou o arquivo pubspec, ele já puxa as dependências necessárias, no caso que ele instalou para mim já o pacote Lipson, e a gente pode começar a codificar. Então vamos lá, vamos abrir nosso arquivo principal. Vou apagar tudo que tem aqui, vou começar do zero. Tá? Primeiro eu vou colocar aqui os nossos imports. Pronto, coloquei aqui o import do material e do Lipson que eu acabei de instalar. Vou fazer nosso código principal agora. Pronto, terminamos aqui o primeiro código, né, o código inicial. Simplesmente estou inicializando o meu main, chamando runapp, que é o código principal para rodar aplicações visuais aqui no Flutter. O meu app, que é a classe myApp, vai ser um widget básico com state. Eu tenho o método build que vai construir um material app, que é como se fosse a janela principal do aplicativo aqui e que vai rodar em múltiplos dispositivos, tá? Estou definindo um título, tema e a página principal da janela. Então tem esse aqui é como se fosse a janela, né? Esse aqui é como se fosse a página. Então a minha página principal vai ter um título por enquanto, não tem mais nada. E ela vai ter um estado também.
E esse estado é onde eu vou jogar as coisas aqui dos meus componentes que vão aparecer na tela. Bom, aqui no meu createState eu vou usar, né, uma outra classe, que é uma recomendação da documentação do Flutter, para você armazenar o estado e você poder atualizar a visão. Né? Então é como se fosse um padrão MVC aqui. Tá? Então ele vai usar isso aqui para mostrar as coisas e eu vou ter o estado por trás, que vai ser aqui, eu vou chamar de My Homepage State, com underline na frente, que é o padrão que o Flutter usa nos tutoriais iniciais aí, tá? Pronto. Agora eu criei aqui o meu estado. Eu não vou ficar explicando muitos detalhes do Flutter aqui, tá? Só para vocês entenderem o que está nesse arquivo aqui principal, que quando a gente for começar a separar a estratégia aqui do restante da lógica, vai ficar mais claro como que o padrão strategy ajuda nesses detalhes, tá? Mas só para você ter uma ideia inicial. Então a gente tem uma página, cada página tem o seu state. Cada vez que você atualizar o state, a sua página vai ser visualmente alterada, tá? Se você quiser entender melhor esse conceito, é só você seguir o tutorial inicial do Flutter que ele vai mostrar para você isso visualmente, você vai conseguir ver melhor, tá? Então, por enquanto, a gente só tem que saber que a gente tem o state e a página. E é aqui que eu vou colocar os meus componentes. Eu vou criar uma lista de componentes para eu mostrar na tela. Eu vou adicionar esses componentes dinamicamente. Cada vez que eu adicionar um novo componente, eu vou adicionar uma nova caixinha de texto. Tá? E essa caixinha de texto vai estar sendo preenchida com texto automático do pacote Ellipson. Então vai ser o Ellipson é um pacote que gera texto aleatório. Tá? Então vocês vão ver isso acontecendo. E aí a gente vai querer fazer o layout desses componentes de acordo com o tamanho da página, com o tamanho da tela do dispositivo. Tá? Então vamos lá, vamos seguir com essa implementação aqui. Eu vou ter na minha state, que é onde vai ter de fato os componentes, uma lista de componentes. E um componente para mim, vamos chamar aqui de component. Vou criar uma classe para isso. Então eu tenho as propriedades largura mínima e largura máxima, o conteúdo, que é uma string, e só. Eu vou fazer um construtor aqui para poder inicializar esses campos, por isso que ele está reclamando aqui, porque eles são final, né? Ele está reclamando que não tem como inicializar, então eu vou inicializar no construtor aqui. Então a gente tem o nosso componente, nossa classe componente, vamos criar uma lista de componentes dentro do meu estado. Tá aqui a minha lista de componentes, já estou inicializando ela como vazio aqui, tá? Estou usando a anotação do construtor do Dart para poder inicializar a lista. E agora a gente vai começar a construir a nossa telinha. Eu vou fazer essa parte meio rápido, depois eu explico como que vai estar, como que vai ser o layout, o que esse código está fazendo, tá? Então eu vou construir aqui a telinha e depois eu mostro para vocês rodando. A primeira etapa aqui é implementar o método build. O build é o que vai construir a minha página aqui, certo? Ele que vai construir o conteúdo da página, na verdade, tá? Então esse método build retorna um widget. Os widgets são os componentes visuais e eu vou retornar um scaffold, que é, na verdade, uma estrutura que vai caber qualquer coisa ali dentro. E agora eu vou começar a construir esse scaffold com os elementos ali dentro dele. Pronto, terminei aqui a construção inicial desse meu scaffold. O scaffold, na verdade, vai ser 3 elementos, que é a barra, o corpo, e no caso eu tenho um botão flutuante. Daqui a pouco eu vou mostrar rodando para vocês verem esse botão flutuante. No app bar, que é a barra inicial, a gente tem apenas o título. No corpo, a gente vai ter um build content, que vai ser o conteúdo de fato aqui que eu criei no método aqui embaixo, ou seja, esse conteúdo vai ser dinâmico. Eu vou adicionar novos elementos à medida que eu vou clicando no botão. E o meu botão, cada vez que eu apertar ele, eu vou chamar o add content, que é esse método que está vazio aqui também. Tá? Então vai ser esse componente, essa página inicial, vai ter esses 3 elementos aqui. A barrinha, o corpo, que está vazio por enquanto, porque não está retornando nada, e o botãozinho. Bom, tá aqui então a minha primeira página mostrando. Ó. Então, como eu falei para vocês, tem 3 pedaços, né? A barrinha inicial, que é esse app bar aqui, que tem o título, né? No caso aqui, Flexible Layout Homepage é o que eu defini aqui em cima, né? Na hora de construir esse objeto. O corpo, por enquanto, está vazio, está em branco aqui. E esse Floating Action Button é esse botãozinho aqui, que por enquanto não faz nada, porque o método add content está vazio. Mas quando eu clicar aqui, ele está chamando o add content. O legal do Flutter é que você consegue fazer as coisas dinamicamente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui
Assim que eu salvei o arquivo, ele já deu um restart na aplicação. Quando eu clicar aqui no botãozinho, ó, tá aparecendo aqui, quer dizer, ele já está vendo imediatamente o resultado da nossa modificação aqui na tela. Bom, então vamos fazer agora esses dois métodos que estão faltando, né? O build content e o add content. O build content vai ser bem simples. Não, desculpa. O add content vai ser bem simples. Para vez que eu clicar no botão aqui, eu quero adicionar um novo elemento na minha lista de componentes, que é essa lista aqui. Eu vou adicionar um elemento aleatório. Tá? E lembrando, um componente ele tem uma largura mínima, uma largura máxima e um conteúdo. Por que largura mínima e máxima? Porque eu quero deixar meio flexível esse design. Eu quero que ele tenha uma certa possibilidade de encaixar mais conteúdo ou menos conteúdo na página, dependendo do dispositivo. Se eu tiver um dispositivo com tela muito grande, por exemplo, eu posso querer usar mais a largura disponível. Se eu tiver um dispositivo com tela mais apertadinha, né, mais estreita, eu quero usar mais conteúdo por colunas. Então vamos fazer essa definição aleatória, tá? Só para a gente exercitar aqui. Ó. Então eu vou criar um novo random. O random vem do pacote... deixa eu colocar aqui, ó. Ele vem do pacote diet.math, então a gente já coloca ele aqui em cima, ó. Coloquei aqui automaticamente. E eu vou gerar essa lista de componentes com largura mínima e máxima aleatórias. Então vamos lá. Pronto, aqui eu tenho a minha lógica, então eu declarei a variável random e cada vez que eu clicar no botão eu vou adicionar um novo componente na minha lista. Lembrando que o componentes é a minha lista de componentes aqui. E cada componente vai ter, como tamanho mínimo, largura mínima, um double aleatório de 0 até 100, mais 100. Então vai ser 100, 101, 105, até 200. E a largura máxima vai ser um aleatório de 0 até 100, mais 300. Então vai ser 300, 310, 319, etc. Até 400. E eu vou criar um conteúdo aleatório a partir do Lipson. Então ele vai criar uma sentença aqui, uma frase, para colocar nesse conteúdo. Tá? E estou colocando isso no vetor. Por enquanto não está acontecendo nada. Quando eu clico no botão aqui, porque eu estou simplesmente adicionando isso na minha lista. Né? A lista é um componente lógico, né? uma propriedade lógica da classe. Eu ainda não coloquei isso como um widget, que é o que vai aparecer aqui. Agora a gente vai fazer isso no método buildContent. É aqui que eu vou colocar o meu conteúdo visual para aparecer de fato na página quando eu estiver adicionando as coisas. O meu buildContent ele vai retornar um ListView. ListView é um dos widgets do Flutter. Ele vai trazer uma lista scrollable, né? Você consegue arrastar a tela. Eles vão estar arranjados linearmente, tá? Então você consegue fazer um conteúdo que o conteúdo passa para baixo da altura disponível da página, tá? Então esse é o resultado do meu build content. E eu vou construir isso através de uma sequência de linhas, com quebras de linhas. Então eu vou colocar, por exemplo, 3 componentes aqui, quebra de linha. 2 componentes aqui, quebra de linha. Eu vou colocar isso dentro de variáveis para eu poder depois implementar a minha estratégia. Então vamos lá. Essas são as 3 listas que eu vou precisar para implementar o meu layout. Eu vou ter as minhas linhas, que são realmente, de fato, uma lista de widgets. Tá? Widgets são os componentes visuais que vão aparecer na tela. Eu vou ter os line breaks, quer dizer, depois de 2 componentes eu quebro linha, depois de 3 componentes eu quebro linha para cada linha. Tá? Então eu tenho uma sequência de line breaks aqui. Depois eu vou ter aqui as larguras dos componentes, que vai ser calculada. Cada largura vai ser calculado e vai ser um valor entre o mínimo e o máximo definido para cada componente. Tá? Com esses 3 valores aqui, eu consigo fazer o meu layout implementado e eu vou conseguir fazer ele funcionar. Por enquanto, eu vou deixar eles vazios. Tá? Mas aqui eu vou ter que, de alguma forma, calcular line breaks e component widths. É isso que eu preciso para funcionar essa minha lógica. Mas por enquanto eu vou deixar aqui só com um comentário e depois eu vou implementar a estratégia aqui, tá? Vamos continuar, vamos seguir esse código aqui para frente, como se tivesse implementado esses 2 caras aqui. Bom, essa é a minha lógica principal de como construir os componentes da tela. Então eu vou criar essa variável row aqui, por enquanto eu não estou usando ela, eu só estou adicionando coisas nela. E eu vou ter uma variável auxiliar o i, que vai servir para eu colocar, para eu seguir os meus índices. Na verdade faltou colocar o i++ aqui, ó, i++. Então o i começa com 0, e eu vou varrer a minha lista de componentes. Né? Lembrando que underline components são só apenas os componentes lógicos, não tem ainda visual, tá? Eu estou fazendo isso agora.
Aí eu vou adicionar para cada componente, na minha linha, nesse row aqui, um container. Esse container é apenas como se fosse um painelzinho em volta do texto que eu vou preencher. Esse container eu estou usando porque eu quero definir uma margem de tamanho 10, um padding, que é uma margem interna de tamanho 10, uma borda, que eu coloquei isso através de uma decoração, decoration, e aí o conteúdo, de fato, é um widget do tipo text. Então, text é um parágrafo de texto, cujo texto, de fato, veio lá da minha lista de componentes, .content, que, lembrando, eu estou adicionando aqui, ó, com esse ellipson.createSentence. Agora, vez que eu crio um novo content, né, eu estou adicionando um novo componente com texto aleatório. E isso vai ser encapsulado nesse container aqui, ó. E a largura vai ser a largura calculada desse vetor component widths, que lembra que por enquanto ele está em branco aqui, a gente não calculou ele ainda. Eu sei que vai ser um valor entre o mínimo e o máximo, mas eu não sei ainda. E esse menos 20 é para compensar os 10 de margem externa e margem interna que eu coloquei aqui em cima. Certo? Então, com esse conteúdo aqui, eu já consigo adicionar os componentes, né? E sempre que eu adicionar um novo componente, ele vai aparecer e vai ser retornado lá no meu... vai aparecer no meu layout aqui. Por enquanto não está funcionando, se eu clicar aqui ele não vai funcionar, porque eu não fiz o tratamento de estado corretamente ainda, tá? Mas só para vocês terem uma ideia qual que é a lógica. Vamos seguir fazer isso funcionar para vocês verem pelo menos aparecendo um ou dois componentes aqui. Claro, por enquanto eu não tenho ainda a minha largura, eu vou ter que fazer um ajuste aqui, mas vamos fazer funcionar para vocês verem o que está acontecendo. Então, para fazer isso aqui funcionar, pelo menos do jeito que está agora, a gente vai precisar de três coisas. Primeiro, eu vou ter que preencher essa variável aqui, que é essa que eu vou utilizar no final para gerar a minha lista final de widgets, tá? Eu estou, por enquanto, adicionando elementos na minha linha, tá? Então, vamos adicionar essa minha linha, por enquanto eu tenho uma linha única, né? Vamos adicionar essa linha única no final da minha lista de linhas. E vamos retornar um novo list view. O que esse return está fazendo? Eu estou retornando um novo list view, cujos filhos vão ser a minha lista de widgets, só que eu estou mapeando aqui de cada elemento, um elemento row, que é outro widget. Tem uma lista de rows com R maiúsculo, que é o widget do Flutter. Então, eu estou convertendo dessa lista aqui, row, para essa lista aqui, row. E aí eu vou ter uma lista de linhas aqui. Então, cada linha eu vou ter os componentes aqui. Então, essa é uma das coisas que eu precisava fazer para poder funcionar. Como esse método buildContent é o responsável por construir de fato a página, lembrando, né, isso foi definido aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é o que foi definido que o conteúdo, né, o corpo desse scaffold é esse método aqui. Então, agora está funcionando, eu consigo gerar esses widgets. Outra coisa que eu preciso fazer é, no meu addContent, eu tenho que chamar esse... Toda vez que eu modificar o conteúdo, que eu modificar o estado do componente, isso tem impacto visual, eu preciso chamar o setState para dizer para o framework que eu estou atualizando a tela. Senão ele vai atualizar o conteúdo e não vai atualizar a tela. Então eu coloco isso aqui dentro do setState e vai funcionar. Cada vez que eu adicionar um novo componente aqui, ele sabe que eu estou mudando o estado, ele sabe que automaticamente eu tenho que reconstruir esse meu scaffold, e ele sabe que o conteúdo está vindo por esse método, ele vai chamar esse método de novo para reconstruir o meu conteúdo. Então essa aqui é a segunda coisa que eu preciso fazer. A terceira coisa que eu preciso fazer é definir esses meu componente widget. Só que isso eu só vou adicionar na minha estratégia. Por enquanto eu não tenho estratégia pronta. Eu preciso calcular isso aqui. Vamos definir um tamanho fixo. Vamos comentar essa linha aqui. Vamos fazer um tamanho fixo de 100, por exemplo. Só para ver se isso aqui vai funcionar. Então, agora eu estou adicionando o componente sempre com largura 100. Né? Então, cada vez que eu apertar no botão aqui, olha lá, apareceu um componente de largura 100. Outro componente de largura 100. O conteúdo é diferente, porque ele é aleatório, né? Mas todos eles estão com largura 100, certo? Até que eu adicionei um pouco mais aqui, ó. Aqui deu um erro, deixa eu aumentar para vocês verem aqui. Ele deu um overflow, porque o layout estourou a largura disponível, tá? E é justamente isso que eu tenho que resolver com a minha estratégia. Mas já deu para ter uma ideia de como que funciona essa aplicação, certo? Cada vez que eu adiciono um novo elemento, ele vai para a minha lista, e aí ele vai ser renderizado da esquerda para a direita aqui. O que está fazendo agora é fazer o cálculo desse tamanho, dessa largura, e colocar as quebras de linha, para não estourar a largura aqui. Ok? Bom, vamos agora fazer a quebra de linha. A quebra de linha também depende da minha estratégia. Ó. Eu tenho que calcular line breaks e component widths. Mas vamos, por enquanto, trabalhar com uma quebra de linha fixa. Só para a gente ver a lógica aqui. Então, vai funcionar assim. Ó. Cada vez que eu determinei que chegou o momento de quebrar a linha,
sei lá, quebrar a linha. Sei lá, adicionei 3 elementos. Por exemplo, if i%3 igual a 0. Eu tenho 3 elementos na minha linha, certo? Eu vou trocar de linha aqui, ó. Então, rows.add row igual a list widget. Estou inicializando uma nova linha. Com isso, agora, a cada 3 elementos, ele vai quebrar a linha aqui, ó. Vamos testar? Adicionei 3 vezes, vou adicionar mais um. Olha lá, colocou para a linha de baixo. E olha só, para baixo ele não tem o problema de estourar o conteúdo, porque esse componente que a gente está retornando, que é um list view, ele é feito para isso, ele é feito para você fazer o scroll de maneira vertical aqui, sem problema. Tá? Porque não pode estourar horizontalmente o conteúdo, é isso que não está permitido porque o meu componente não tem essa funcionalidade. Até poderia fazer um layout com o estouro, com o overflow lateral também. Tá? Mas não é a ideia. A ideia do design pattern e do exemplo que tem no design pattern lá no livro do Goff é justamente para você colocar as quebras de linha apropriadamente aqui. Certo? Então a gente já tem agora a nossa lógica principal funcionando, só precisamos agora definir de fato a estratégia de largura de componente e quebra de linha. Então eu vou colocar aqui a lógica correta. Então aqui, ó, vou voltar como estava antes. Então a largura vai vir calculada pela estratégia. E a minha quebra de linha não vai ser fixa no 3, eu vou olhar no vetor de quebras de linhas. Então vamos olhar linebreaks.contains i. Quer dizer, se o meu line breaks tiver o i, né, eu sei que é hora de quebrar a linha. E eu preciso agora calcular, então, componente widths e line breaks. E aqui que começa a aplicação do princípio aberto-fechado de fato e o uso do padrão, no caso aqui o padrão strategy, que a gente vai usar para aplicar o princípio aberto-fechado. Veja só, uma possibilidade seria eu colocar aqui no lugar desse comentário todo o meu código aqui, né, de como calcular o componente widths. Poderia, por exemplo, varrer a minha lista de componentes aqui, components. E aí eu poderia, sei lá, vamos supor que eu tenho tela pequena, então eu colocaria if tela pequena. Faria algum tipo de query para saber se a tela é pequena. Aí eu vou lá e faço a minha lógica para tela pequena. Else if, sei lá, como no vídeo que a gente viu aí, se for um tablet positivo. Aí eu vou lá e faço o cálculo aqui. Else if iPhone, ou sei lá, Galaxy Fold. Sei lá. Então eu vou ter que colocar um monte de if aqui para eu poder fazer a minha estratégia de line break de componente widths de acordo com o que vai aparecendo de requisito. É justamente essa lógica, essa decisão de projeto que eu quero separar. Eu quero proteger o meu código main.dart, quero proteger ele de todas essas variações que podem aparecer. Porque se toda vez que aparecer uma nova tela eu tiver que entrar nesse código aqui e colocar a lógica aqui dentro, eu vou estar tendo mistura de responsabilidades e o meu design não vai estar protegido. Meu design vai estar misturando as coisas e eu posso ter impacto aqui, inclusive. Como eu estou aqui dentro de um código, está dentro do meu widget, eu poderia aqui, por exemplo, estar afetando outros componentes visuais aqui que eu não quero. Tá? Então, o princípio aberto-fechado vai tentar separar essa responsabilidade, vai tentar separar o design para que a variação que vai acontecer, quando ela acontecer, ela fique confinada para outro elemento, para outro módulo. Ok? Então, essa aqui é a ideia. Eu quero evitar esse monte de if aqui dentro, evitar essas estratégias misturadas e conseguir separar de fato o design de acordo com as decisões mais importantes e com as decisões que vão mudar. Isso vai ser alcançado por meio de abstração. Né? A gente vai usar um mecanismo de abstração, no caso aqui da linguagem Dart, que é uma linguagem orientada a objetos. Outras linguagens orientadas a objetos têm a mesma coisa. E a ideia é você abstrair alguma coisa. Então a gente vai abstrair, no caso aqui, em torno de uma nova classe, que eu vou chamar de Layout Strategy. Essa classe Layout Strategy vai estar aqui, ó. Layout Strategy. Essa classe não existe ainda, né? Eu vou criar ela daqui a pouco. E eu vou colocar essa lógica de cálculo aqui lá no Layout Strategy. Então, basicamente, eu vou chamar aqui um método dessa classe nova, strategy. Vamos chamar aqui de compose, que é o exemplo que o livro do Gama lá, do Goff traz, tá? Components. Então eu vou passar a minha lista de componentes, que é o meu conteúdo de fato que estou sendo adicionado, né?
onde cada componente, lembrem, tem mínimo de largura e máximo de largura. Eu vou passar aqui também a minha largura da tela. Para isso eu vou usar aqui um código do Flutter, query.off context.size.width. Vou passar os meus line breaks. Vou passar os meus component widths. Certo? Esse método compose, né, que não existe ainda, ele vai receber então esses 4 parâmetros. Os meus componentes, que vão estar de fato com conteúdo aqui, a largura da tela, aqui no caso em unidades de largura do Flutter, os meus line breaks e o meu component width. Esses dois aqui são parâmetros de saída, eu vou escrever neles, eu vou instanciar eles, porque daqui para baixo, então eu quero que esses caras estejam calculados já. Tá? Então depois dessa chamada, line breaks e component widths estão calculados. Veja só, essa abstração, esse método compose, ele conseguiu separar tudo que eu preciso para minha estratégia funcionar. Eu estou separando exatamente a essência do problema que eu quero resolver, a essência do que pode mudar daqui para frente. Né? Então, quando chegar uma nova tela, eu não preciso me preocupar com widgets, não preciso me preocupar com o Flutter, não preciso me preocupar com o Dart, com a forma que eu estou implementando. A estratégia eu vou conseguir deixar ela bem separada, porque vai chegar para mim aqui uma lista de componentes, um double, que é uma largura, uma lista de inteiros, uma lista de doubles. Se eu quiser amanhã colocar a mesma estratégia para funcionar, sei lá, no React, basicamente a mesma estratégia vai funcionar, desde que eu tenha os mesmos parâmetros. Isso que é a separação de fato da minha lógica. Isso que é a separação do design. Isso que é proteger a variação. Eu consegui deixar a minha estratégia, na verdade não fiz ainda, mas eu vou deixar a minha estratégia completamente independente do uso dela. Ok? E é esse que é a essência do padrão strategy. Quando você quer pegar um algoritmo complicado, como você imprimir coisas na tela, adicionar coisas na tela e calcular o layout, e extrair daquilo ali uma estratégia, um pedaço do algoritmo, e que ele é independente e ele pode variar. Tá? Então aqui a gente vai conseguir variar nossa estratégia independente da implementação, de como que isso vai estar aparecendo na tela. Então vamos lá, vamos criar a nossa classe Layout Strategy e a gente vai poder fazer essa implementação aqui. Bom, vou fazer isso numa classe nova, vamos chamar aqui de Class Layout Strategy. Essa classe ela vai ser, segundo o padrão define, abstrata. Ou seja, a gente não precisa ter uma instância dela. Eu só vou definir o que eu preciso de especificação para essa classe. E ela vai ter um método. Na verdade, eu posso criar automaticamente. O próprio Visual Studio Code ele diz o seguinte: o método compose que eu estou chamando para essa classe não existe. Então, eu posso mandar ele construir aqui. Ó. Ele já criou aqui o meu método compose, por enquanto vazio. Na verdade, ele tem que estar vazio, tem que pôr um ponto e vírgula aqui, porque eu não tenho conteúdo ainda. Está dando errado, porque, claro, eu não tenho nenhum objeto para essa strategy. A strategy aqui está nulo, né? Eu só estou definindo, por enquanto, a abstração. Ok? Então, agora só basta eu implementar essa minha classe, essa minha estratégia, de acordo com o que eu quero fazer. Tá? Antes de fazer isso, porém, eu vou possibilitar, né, a configuração da estratégia para essa minha aplicação. Onde é que eu vou definir isso? Eu vou definir, dá para fazer de várias formas, tá? Inclusive depois vai poder ver um outro padrão, um outro princípio aí do Solid, dá para fazer isso por injeção, né? Mas aqui eu não vou fazer isso, eu vou fazer direto na construção do objeto My Home Page State. Como eu tenho aqui a definição do strategy, eu vou definir um construtor aqui para My Home Page State, onde eu pego o strategy como parâmetro. Ou seja, na hora de instanciar ele, é que eu vou definir qual que é a estratégia que eu vou usar. E aí está faltando agora, então, na hora de instanciar o state, definir aqui dentro a estratégia. Por enquanto não tem estratégia nenhuma, então não tenho o que colocar aqui. Tá? Então vamos agora implementar algumas estratégias específicas para a gente poder depois escolher. Bom, eu vou fazer a minha implementação em um outro arquivo, tá? Das estratégias concretas. Então, vou chamar aqui de layout strategies.dart. E aqui é onde eu vou ter as minhas estratégias concretas, ok? Eu vou precisar importar o pacote lá do principal, porque é lá que está a minha classe abstrata.
E as minhas classes, as minhas estratégias concretas, eu vou definir aqui como filhas de Layout Strategy. Então, eu vou, por exemplo, eu vou criar uma classe nova aqui que chama Squeeze to Min Width Strategy. Esse cara aqui, ele vai implementar uma estratégia onde a ideia é espremer para a largura mínima. Então, essa vai ser a implementação que eu vou tentar colocar aqui. Ok? Ele está dando erro aqui porque eu tenho que implementar o meu único método, que é o método Compose. Para essa classe ser concreta, tem que ter uma implementação concreta do Compose. Então, aqui que a gente vai colocar a nossa estratégia de espremer o conteúdo para a largura mínima. E vai ser uma implementação aqui independente de onde eu estou usando. Veja só, eu não preciso depender, eu não estou olhando aqui, ó, nesse meu método, nada do Flutter. Eu tenho aqui uma lista de componentes, componente é uma classe minha, né? Essa é a minha classe, só tem largura mínima, largura máxima e conteúdo. Então, não tem nada do Flutter aqui. Deixa eu abrir. Um double, uma lista de inteiros, uma lista de doubles. Então dá para fazer esse cálculo aqui de uma forma independente do Flutter. Então não preciso olhar nada do Flutter. Então a estratégia ficou confinada mesmo aqui. Então vamos lá, vou implementar a minha estratégia, depois eu explico. Pronto, essa é a minha estratégia. No meio do caminho eu removi aqui, eu renomeei aqui o parâmetro para line size, ao invés de width, fica mais correto aqui, largura da linha, tá? Ou tamanho da linha. Qual que é a minha lógica? Eu vou começar inicializando uma variável i com 0, a minha largura atual é 0.0, eu vou acumulando a minha largura e vou percorrer a minha lista de componentes. A hora que eu tiver estourado a largura máxima, line size, eu vou adicionar um line break, vou voltar a minha largura para 0. E a lista de larguras vai ser o mínimo. Eu estou sempre olhando o mínimo aqui, ó, mínimo width, mínimo width, mínimo width. Então eu estou sempre trabalhando com o mínimo, ou seja, ele vai tentar colocar o máximo de componentes possível na linha. Certo? Então essa é a minha implementação. Olha só, a lógica da estratégia ficou completamente isolada aqui. Ó. Eu não estou falando nada aqui em relação ao Flutter. Estou simplesmente colocando um cálculo matemático aqui que vai definir as minhas larguras. Vamos agora usar isso aqui no meu código principal. Então lá no main, tá aqui, main.dart. Agora eu tenho que definir isso na construção do My Homepage State aqui. Então eu tenho que passar uma estratégia concreta. Vamos passar a nossa estratégia que a gente acabou de criar. Então é Squeeze to Min Width Strategy. Quando eu dei um autocomplete aqui, o próprio Visual Studio Code já trouxe para mim o import do outro arquivo lá, que é onde estão as minhas estratégias. E quando eu salvei, ele já conseguiu dar o restart da aplicação, porque agora está tudo compilado, está tudo integrado. E quando eu adicionar um novo componente agora, ele vai seguir essa estratégia, porque os line breaks e os component widths estão calculados. Então vamos lá. Lembrando que agora a largura mínima e largura máxima é aleatório, tá? Então pode ser que mude de acordo com o exemplo. Ó, conseguiu caber 4 elementos na primeira linha. E ele já foi para debaixo, ó. Já foi para debaixo. Ele está conseguindo colocar sempre o máximo possível de acordo com a largura. E a minha estratégia funcionou. Ok? Então, assim, a gente conseguiu implementar uma estratégia de um jeito bem separado, né? E funcionou. Até agora não tem, eu poderia muito bem ter colocado esse código aqui, né? Esse código aqui lá no método principal. Poderia dar um Ctrl C aqui. Ao invés de ter essa chamada aqui, eu poderia colocar um Ctrl V aqui, ó. Poderia trabalhar aqui assim, teria que renomear aqui essas coisas, claro. Mas ia funcionar do mesmo jeito. O problema é a mudança. Né? O padrão strategy ele tá preparando o design para mudança de estratégia. Se eu tiver que trocar a minha estratégia para outra, eu não tenho que ficar entrando nesse código aqui. Eu vou lá no outro código, está bem separadinho aqui, consigo pôr outras estratégias aqui, ou modificar essa estratégia sem ter impacto no código, que é totalmente a aplicação do princípio aberto e fechado. Então veja como o padrão strategy é um exemplo, na verdade. Todos outros padrões, muitos outros padrões, na verdade, eles fazem a mesma coisa. Eles tentam fazer a aplicação do princípio aberto e fechado, ou o princípio da variação protegida, ou o princípio da ocultação da informação, que são conceitos parecidos aí. E ele faz isso através da abstração. Né? Temos uma classe abstrata, classes concretas e um método
que separa um pedaço do algoritmo para ser implementado à parte. Bom, vamos fazer então outra estratégia para testar a minha capacidade de variação. Vamos fazer uma estratégia que seria mais apropriada, por exemplo, para telas grandes, sei lá. Vamos fazer uma estratégia concreta, eu vou copiar e colar aqui, que vai expandir para o máximo ao invés do mínimo. Né? Então aqui está squeeze to min. Vamos fazer assim, ó, expand to max width. Então eu vou tentar chegar ao máximo possível da minha estratégia. A implementação vai ficar bem parecida. Bom, fiz a mesma coisa, a lógica é igualzinha, só copiei, colei e troquei o que era min por max. Então agora ele vai tentar expandir ao máximo possível. Vamos lá no nosso max, no nosso main, vamos trocar nossa estratégia. Olha só como é fácil trocar a estratégia. É só você substituir aonde eu estou usando o squeeze to min para expand to max. Então agora eu tenho aqui uma nova estratégia, sem ter que mexer. Olha o impacto do código, impacto praticamente zero. Se eu estivesse usando injeção de dependência, como a gente vai ver depois, né, nos vídeos futuros aí, seria impacto literalmente zero. Vamos testar. Ó, agora está usando a maior largura aqui, ó, não está cabendo quase nada na tela. Eu poderia aumentar aqui um pouco para ficar mais real, né? Agora a gente está usando mais espaço lateral, que seria melhor para um tablet, por exemplo, né? Beleza, vamos fazer então agora uma nova estratégia, só para terminar aqui. Vou fazer uma estratégia que é número fixo de elementos numa linha. Que é mais ou menos como a gente tinha feito no começo, né? Eu tinha feito aquele i por 103, né? Vamos fazer aqui agora isso numa estratégia separada. Vou chamar aqui de fixed number of elements in a row. Extends layout strategy. Vai reclamar que não tem aqui o método implementado, vamos colocar ele aqui. Então basta a gente fazer o nosso compose aqui para fazer essa implementação aqui do nosso método. Eu vou guardar o número de elementos na linha como um atributo da classe aqui, ó. Então quando eu for instanciar essa classe, eu vou ter que passar o número de elementos que eu quero na linha. E aqui no meu compose vai ser uma implementação bem simples. Essa implementação está bem tranquila. Então eu inicializo o meu i com 0 para eu poder saber qual elemento que eu estou, para poder adicionar os nossos line breaks. Estou varrendo a minha lista de componentes, mas na verdade eu não estou usando aqui nada. O Visual Studio Code está até reclamando, porque eu nunca estou usando essa variável, e eu vou explicar daqui a pouco. Mas a lógica principal é essa aqui, ó. Cada vez que eu encontrar um múltiplo daquele number of elements, eu adiciono um line break. E aí eu vou adicionar aqui como largura do componente a minha largura total dividido pelo número de elementos que eu tenho. E aqui que eu estou dizendo, eu estou ignorando as propriedades min width e max width aqui. Posso fazer isso? Posso, porque a minha estratégia de layout foi definida de uma maneira mais genérica do que isso. Eu não preciso obrigatoriamente usar o min width e o max width. Se eu quisesse obrigatoriamente usar o min width e o max width, eu teria que modificar a minha estratégia. Teria que colocar alguma outra proteção aqui para garantir que isso fosse usado. Tá? Ou eu poderia colocar lá fora, né, algum teste que verifica se é menor ou maior e garante essa propriedade. Mas aqui não precisa, eu quero fazer simplesmente isso. Aí eu incremento o i++ aqui, incremento o i e continuo rodando a minha lista corretamente, aí vai imprimir. Vamos lá agora para o nosso método principal, vamos instanciar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui fixed number of elements in a row, vamos colocar aqui, por exemplo, 4. Então eu tenho que agora especificar o número de elementos na minha linha. Então eu tenho sempre 4 elementos na linha. Vamos testar aqui. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Agora, olha só como eles estão sempre com a mesma largura. Por quê? Porque eu estou forçando isso na minha estratégia. A minha estratégia está modificando um pouco aqui a política de mínimo e máximo, mas em prol de deixar os componentes mais bem estruturados aqui, ó. E olha só, mesmo que eu faça o meu arraste para a direita aqui, né, ele está recalculando todas as larguras e está de fato definindo a largura fixa para caber 4 elementos na página sempre, na minha linha sempre. Se eu quiser trocar para, sei lá, 8, continua funcionando de boa aqui. E com isso a gente conseguiu fazer uma implementação separada. O nosso algoritmo todo tem um pedaço dele que foi separado, que foi extraído como estratégia, e a ideia central do padrão strategy é que essa estratégia seja realmente, de fato, intercambiável. Então, consigo trocar estratégias, adicionar novas estratégias, sem muito trabalho e sem muito impacto no resto do nosso design.
Bom, a gente viu aí que o padrão Strategy conseguiu separar uma boa posição do design de uma maneira a deixar essa posição mais fácil de ser mantida, de estendida e trocar uma estratégia por outra. Outros padrões de projeto vão fazer coisas parecidas, né? Vão possibilitar a extensão mantendo um outro pedaço do design fixo. E essa é uma aplicação, eu diria que adequada do princípio do aberto e fechado. Então, o princípio aberto e fechado, ele diz exatamente isso: separe sua aplicação entre partes fixas e partes móveis ou partes extensíveis, para deixar o design, no geral, mais estável e fácil de estender. Eu vou mostrar agora um exemplo mais extremo do princípio. Um exemplo onde a gente vai separar completamente o código, a gente vai deixar completamente flexível, eu vou poder fazer qualquer coisa que eu quiser em termos do que eu defini, para poder estender a aplicação de outras formas, sem ter impacto no código. Bom, vamos lá. Para esse exemplo, eu vou criar um projeto do Maven aqui, vai ser um projeto Java. Vou criar aqui um comando do Archetype Generate, vou criar um projeto. Bom, estamos aqui com o nosso projeto criado. Eu vou passar meio rápido esse projeto aqui para não ficar perdendo muito tempo com detalhes. Ele é um pouco complicado e um pouco avançado, então eu vou explicar ele mais por cima. Tá? Mas a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma possibilidade de extensão usando uma máquina virtual própria. A gente vai fazer um interpretador em uma linguagem nossa. Então vai funcionar o nosso programa vai ser como se fosse uma máquina virtual que roda qualquer programa. Esse é o extremo da extensão e da possibilidade de adaptação do sistema. Tá? Para isso a gente vai usar o Antler, que é um gerador de analisadores sintáticos para fazer a nossa linguagem. Ok? Então vamos lá, vamos começar a fazer esse projetinho aqui. Eu vou fazer meio rápido, eu explico bem por cima aqui, mas depois eu vou deixar o código-fonte disponível aí junto com o vídeo, para vocês, se vocês quiserem reproduzir ou entender um pouco melhor, tá? Então vamos lá. Bom, deixei o projeto preparado aqui. Basicamente o que eu fiz foi mexer no arquivo pom.xml, que é a configuração do Maven aqui do projeto. Então eu coloquei aqui uma dependência para o Antler, que vai ser o gerador de analisador sintático que eu vou usar. Coloquei aqui um plugin para gerar um arquivo .jar executável para esse projeto. E aqui esse aqui é para o Antler funcionar também, ele vai poder gerar os códigos do analisador. A ideia que eu vou implementar é de um processador de CSV genérico, para eu poder fazer cálculos e esse tipo de coisa sem ter que ficar programando isso de uma forma dentro do código. Tá? Vou fazer isso em forma de um arquivo externo, que como eu comentei, vai funcionar com uma máquina virtual nossa aqui. Então eu tenho, por exemplo, esse arquivo aqui, sei lá, input.csv, imagina que eu tenho esse conteúdo, então eu tenho lá o nome, notas de provas e trabalhos. Então o nome do aluno, a nota da P1, da P2, da P3, do T1, T2, C3, então eu vou digitando as notas aqui, tá? E eu quero processar isso aqui automaticamente, eu quero gerar, por exemplo, um cálculo de média final, né? Então eu poderia fazer, por exemplo, um arquivo assim, sei lá, cálculo.transf, onde eu vou definir para esse, deixa eu abrir do lado a lado aqui, para esse CSV, por exemplo, como que seria o arquivo de saída. Então, por exemplo, eu quero que a saída seja o nome do aluno e eu vou copiar a coluna 0. Estou inventando a linguagem aqui, tá? Então eu quero pegar essa coluna 0 aqui, que é a primeira coluna, então nome, fulano, beltrano, ciclano, caucasano, pedrano, eu vou copiar para o arquivo de saída. Aí eu quero calcular a média das provas. Calculate. Aí o cálculo vai ser a coluna 1, que é a segunda coluna, mais a coluna 2, que é a terceira coluna, mais a coluna 3, dividido por 3.0. Vai ser uma coluna nova no meu arquivo de saída. Eu quero calcular a média dos trabalhos. Média dos trabalhos. Calculate. Eu quero a coluna 4, mais a coluna 5, mais a coluna 6, dividido por 3. E a média final seria um calculate também, mas eu quero a coluna 1 do arquivo de saída, que no caso vai ser essa aqui, tá? Quando eu coloco colchetes é do arquivo de entrada, quando eu coloco chaves é do arquivo de saída, vezes 7, mais a coluna 2 do arquivo de saída, vezes 3, dividido por 10. Sei lá, eu quero definir essas regras aqui em um arquivo separado, de uma forma que fique genérico, e eu consiga programar isso nesse arquivo. E o meu design, do meu sistema, do meu código vai ficar completamente independente disso daqui. Então essa que é a ideia, eu vou programar as minhas transformações, estou salvando aqui no arquivo de resources,
cálculo.transfer aqui. Poderia salvar, por exemplo, isso no banco de dados, poderia salvar isso no sistema de arquivos, fora do programa, poderia fazer isso de várias formas diferentes. A ideia é conseguir fazer a implementação desse conceito aí, que é de você fazer um interpretador ou uma máquina virtual, para a gente poder completamente separar a implementação do resto do design, né? Dessas regras do resto do design. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a fazer esse processo aqui. O que eu estou mostrando aqui agora é uma gramática. É a base para você construir interpretadores em programação, né? Então eu estou definindo aqui quais são as regras da minha linguagem. Então esse aqui é o exemplo da minha linguagem. Isso aqui é como que esses comandos estão estruturados sintaticamente e lexicamente. Tá? Então eu tenho strings, que são aspas, né, com conteúdo dentro. Eu tenho valores inteiros, valores double, aqui são expressões regulares. Eu tenho operadores de soma, subtração, multiplicação e divisão. E espaços em branco que eu estou ignorando. E o meu programa é uma série de comandos. Veja o asterisco aqui, que é uma série de comandos, 0 ou mais comandos, onde cada comando é uma string, que vai ser esse nome da coluna aqui. Vai ser ou um copy ou um calculate. Olha a barrinha significa uma alternativa. Ou vai ser um copy de uma coluna, ou vai ser um calculate de uma expressão. E essas três regras definem a minha expressão, onde eu posso ter soma ou divisão, soma ou subtração de termos, que é esse primeiro regra aqui, multiplicação ou divisão de fatores, eu tenho um ou mais, né? E o fator pode ser uma coluna de entrada, que é quando eu tenho colchetes, uma coluna de saída, que é quando eu tenho as chaves, um valor double, que é uma constante, ou uma expressão entre parênteses. Tudo isso eu estou usando aqui embaixo. Então, eu não vou ficar explicando muito o funcionamento disso daqui. Vamos partir para a implementação. Né? Se você quiser entender mais sobre isso, eu sugiro que você pesquise mais sobre o Antler, aí, que é o analisador sintático, o gerador de analisador sintático que a gente vai estar usando. Bom, agora vamos então transformar esse arquivo de gramática, vou fechar aqui, esse arquivo de gramática em um interpretador. Como a gente está usando o plugin do Maven, é só chamar Maven Compile, que ele vai transformar isso aqui num analisador sintático para a gente vai poder sair usando. Olha só, lá na minha pasta target do projeto, ele já criou aqui um lexer, um parser, visitor, que são elementos da análise sintática que foram gerados pelo Antler para a gente. Então a gente pode sair implementando agora essa gramática usando usando Java, né? E com isso eu consigo fazer a implementação. Vou começar trabalhando aqui no meu programa principal, que por enquanto está vazio, e vamos fazer aqui a lógica de processamento do CSV que a gente vai trabalhar para o programa principal. Então eu vou fazer aqui essa lógica principal e depois eu explico. Aqui eu comecei no meu programa, eu vou pegar os argumentos de linha de comando, que vão vir aqui pelo args do main. Se tiver menos do que 3, eu vou mostrar como que usa o programa. Então vai ter que rodar java, menos jar, o nome do jar que ele vai ser gerado. Aí um arquivo de entrada, um arquivo de saída e qual transformação eu quero aplicar. Aí eu vou imprimir aqui para ajudar o usuário quais são as transformações disponíveis. Vou pegar isso da minha classe Transformation, que não existe ainda, mas eu vou pegar uma lista de transformations, uma lista de strings aqui. Eu vou imprimir na tela quais são as transformations disponíveis. Vamos fazer então o comecinho da nossa classe Transformation para a gente poder fazer essa lógica aqui. Bom, o que eu defini aqui foi basicamente um enumeration, só para eu listar as transformações que eu já tenho. Então eu tenho aqui cálculo.trans, estou definindo aqui como cálculo como uma das opções. Eu estou implementando o método getAvailableTransformations, que retorna, na verdade, todos esses caras aqui para a hora de imprimir. Então aqui eu posso já testar o nosso programa funcionando, só para a gente ter uma ideia de como que vai ser. Ó. Então vamos lá. Se eu rodei ele com menos do que 3 argumentos, ele está imprimindo. Ó, como que usa? Blá, 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 blá. E quais são as transformations? Cálculo. Tá? Então ele já está preparadinho para a gente rodar. Vamos continuar fazendo o nosso programa principal aqui, para a gente fazer a transformação de fato. Até o momento, o que foi que eu fiz aqui? Declarei o meu arquivo de entrada, meu arquivo de saída e peguei qual que vai ser a transformação. Por enquanto é uma string. Declarei duas listas com seus dados de entrada e dados de saída, são duas listas de strings, na verdade, listas de array de strings, que vai ser todos os dados, né, meus dados de entrada e dados de saída. E eu fiz a leitura do arquivo de entrada aqui, linha por linha, separando por ponto e vírgula
o meu arquivo de entrada, que é o CSV. Pronto, essa próxima linha que eu fiz aqui, eu estou criando uma nova transformação, pegando o tipo através do enumeration que eu já tenho lá. Então vai chamar o value of, ele vai meio que ver qual foi a transformação que eu especifiquei e vai pegar aqui nesse construtor que eu acabei de criar também. Então ele vai fazer aqui a construção de uma nova transformação com base na string que veio e que foi convertida no enumeration. Na próxima linha eu vou começar a escrever o arquivo de saída. Primeiro eu vou colocar todos os títulos que foram gerados após a transformação. Então para isso eu criei o método getTitles. Por enquanto está vazio, tá? Esse getTitles vai gerar os títulos lidos das transformações. Lembrando, né? Estou lendo aqui, ó, então esse vai ser o título, nome, média provas, média trabalhos, média final. Ele vai retornar aqui. Ele vai escrever no vetor de saída. Agora estou percorrendo todo o meu vetor de entrada. Eu vou escrever na saída o quê? Eu vou adicionar uma linha que é a transformação aplicada. Eu vou pegar o dado de entrada. Pegar o dado de entrada. Vou aplicar a transformação, que é esse método novo que eu acabei de criar aqui. Ele está vazio ainda, tá? Por enquanto ele não existe. Mas eu vou aplicar a transformação. E aí eu vou escrever na saída. Basicamente é isso. Vou aplicar a transformação. E por último eu vou escrever os dados de saída, que é o output data, que é uma lista, né, em arquivo. Então eu vou criar um print writer aqui que aponta para um file writer, que aponta para o arquivo de saída. Esse arquivo de saída eu vou escrever linha por linha lá, separando de novo por ponto e vírgula cada um desses elementos dessa linha. Então essa é a lógica principal. Eu vou ler de novo, vou ler a entrada, vou criar uma nova transformação, vou pegar os meus títulos, vou transformar os dados, passando de input data para output data, e depois eu vou escrever no arquivo de saída. Resta agora a gente implementar a nossa transformação, que é essa classe que eu criei aqui, que por enquanto está com todos os seus métodos vazios, mas que a gente vai ter que implementar para retornar os títulos e para aplicar a transformação de fato que veio, por exemplo, nesse arquivo aqui. Então eu vou ter que conseguir interpretar esse código aqui e implementar a transformação de verdade. Para fazer a transformação funcionar, eu vou criar um conceito de visitor, que é um padrão que serve para a gente percorrer estruturas de dados complexas. No caso aqui eu vou usar o visitor gerado pelo Antler, que é esse daqui, ó. Esse visitor vai implementar regras de visitação para todos os elementos da nossa gramática. Então eu tenho essa gramática aqui. De novo, não vou entrar em muitos detalhes, vou fazer um visitor que consegue interpretar as expressões e os comandos e fazer o que é necessário fazer. Então vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui? Eu declarei um vetor de strings que vão ser os meus dados sendo transformados, por enquanto não estou usando. E aqui uma lista de strings que vai ser o retorno da execução do visitante, mas por enquanto também não estou usando. Vou só mostrar como é que eu implemento aqui o getTitles, que retorna todos os títulos do meu programa. Eu estou fazendo um visitante que vai fazer o seguinte. Para minha regra programa, que é a regra principal aqui, program, eu vou criar um program context. Isso aqui é criado automaticamente pelo Antler. Eu vou percorrer todos os comandos, olha, todos os comandos, e vou pegar a string daquele comando, que é a string daquele comando, e jogar isso na saída. Certo? Então estou adicionando isso no meu hat e eu retorno esse cara aqui lá para fora. Então o getTitles vai percorrer todos os comandos e pegar todas as strings do comando. Nesse caso ele vai retornar aqui nome, média provas, média trabalhos, média final. Ok? Então esse é o visitante para recuperar os títulos. Agora eu vou fazer os outros visitantes para fazer o cálculo das expressões e fazer o cálculo as contas que eu quero fazer para processar esse CSV. O primeiro método que eu implementei foi um visit simples, que vai receber o array de dados, que vai ser, no caso, a entrada que eu quero processar. Então, uma linha do arquivo CSV. Aqui é o programa lido pelo parser. Eu estou inicializando as variáveis aqui e chamando o visitante principal, que é o visitante da regra programa, que é a primeira regra que eu tenho. E no final eu retorno aqui a lista dos dados processados. Agora eu fiz aqui uma sobrescrita de todos os visitantes que eu vou precisar. Eu vou precisar visitar a regra comando, a regra expressão, a regra termo e a regra fator, que é toda a minha estrutura gramatical desse arquivo aqui. Ó. Então, comando, expressão,
termo e fator. Para cada um deles, eu vou pegar a informação que eu quero e vou processar do jeito que está definido aqui dentro, aplicando a soma ou subtração, a multiplicação ou divisão e agrupando de acordo com os parênteses, se for o caso. O meu visitante do comando não tem nada de muito interessante, só estou verificando qual das opções que é. Se é uma cópia, então o int não vai ser nulo. Então simplesmente vou lá e faço uma cópia do vetor de dados na coluna que eu quero. Se não é uma expressão, eu vou aplicar aqui a expressão, vou visitar a expressão que eu tenho, converter de double para string, porque o meu retorno vai ser no vetor ret, que é uma string que eu vou escrever no arquivo de saída. Terminei o meu visitante da expressão, não precisa se preocupar muito com esses detalhes, o principal é isso aqui, ó. Eu vou pegar o meu operador, se for operador de soma, eu vou ficar acumulando com soma o meu valor, então eu vou somar os termos. Se não for uma soma, é uma subtração com certeza, eu só tenho essas duas opções na linha, no nível de expressão, então eu vou fazer a subtração, e aí com isso eu vou acumulando, né? Eu tenho um for aqui, porque são vários termos de uma expressão, então eu faço isso recursivamente, desculpa, recursivamente não, é iterativamente, e aí eu tenho o cálculo de qual que é o valor da minha expressão. Vou fazer a mesma coisa agora para o termo. Bom, o visitante do termo é a mesma coisa, só que eu estou trocando agora de fator, então eu tenho uma multiplicação ou divisão de fatores. Vou percorrer todos os meus fatores e vou perguntar qual que é o operador em questão. Se for uma multiplicação, eu faço a multiplicação do valor, se não, eu faço uma divisão, porque eu só tenho novamente esses dois aí. Ficou faltando incrementar o i aqui, né, que eu estou definindo o i para eu poder saber qual que é o operador que eu vou pegar. Ficou faltando aqui nos dois casos, já corrigi. Bom, a minha regra fator está completa aqui também. Eu tenho quatro opções aqui, ó. Se a gente olhar na nossa gramática, eu tenho quatro opções. Ou vai ser uma coluna de entrada, ou uma coluna de saída, ou um valor numérico double, ou uma expressão entre parênteses. É isso que eu estou testando aqui. No primeiro caso, eu simplesmente vou lá e recupero a coluna de entrada. Então, eu vou pegar do data, que é a entrada. Se não, vai ser de saída. Vou pegar do ret, que é o valor de saída. Se não, vou pegar o próprio valor double que foi passado aqui, converter ele para double para retornar. E por último, se não for isso, vai ser uma expressão entre parênteses, eu chamo recursivamente o visit expression. Com isso ele vai funcionar aqui, o meu visitante, na árvore inteira da gramática. Tá? Bom, para funcionar a transformação, a gente vai precisar, primeiro, armazenar a nossa árvore de análise sintática, que é a transformação que eu quero interpretar, e o visitante. Eu vou inicializar tudo isso aqui no meu construtor de transformation. Então, eu vou pegar aqui a transformation que eu estou definindo. Lembra que ela vai vir especificada aqui com esse enumeration. Então vai ser, por exemplo, cálculo ou outro. Uma parte mais importante desse transformation, desse construtor aqui, é essa linha aqui, ó, que é quando eu vou pegar lá na minha classe transformation.class e vou pegar um resource. Isso aqui está apontando para a pasta resources do meu projeto. No caso aqui eu tenho cálculo.transf. Então, vou pegar o nome, né, falta um abre aspas aqui, parênteses aqui. O nome da minha transformação, ponto .transf. Tá? E é isso que eu vou retornar nesse objeto ShyString. Pronto, nosso construtor agora está completo, ele está inicializando, né, o arquivo, carregando lá o nome da transformação .transf. Estou inicializando as classes do Antler e estou chamando o parser. Essa regra parser.program retorna para mim um programa context, que é a transformação que eu defini. Então, por exemplo, essa transformação aqui, quando eu der esse parser.program, ele vai carregar essas regras aqui nesse objeto transformation. Aí eu vou inicializar o meu visitor, que agora eu posso chamar ele daqui para frente e aplicar a transformação. Pronto, para recuperar aqui os títulos das transformações, é só chamar o visitor.getTitles, a gente já fez isso, né? A gente já tinha essa implementação aqui lá, ó. Ele vai percorrer os comandos em busca dos strings. E aqui é para aplicar a transformação de fato. Eu vou simplesmente chamar o visitor.visit, que é o primeiro visitante que eu implementei, que vai chamar os outros visitantes, né? E vai retornar aqui os dados transformados, né? Eu vou pegar o data row e a transformação, ele vai retornar os dados transformados para ser salvos no arquivo de saída. Bom, agora a gente pode testar o nosso programa. Vou abrir aqui o cálculo só para a gente observar aqui e o arquivo de entrada para a gente observar também. Vamos pôr lado a lado aqui. Então vamos lá, vamos rodar. Opa, tem um erro aqui.
Ah, tá errado aqui. Aqui é output, era para ser output aqui também. Ó. Bom, gerou o arquivo de saída. Vamos ver. Está lá o arquivo de saída. Então ele calculou a média das provas, a média dos trabalhos e a média final. Então está aqui o resultado do nosso processamento. Bom, agora a gente pode demonstrar aí a flexibilidade final alcançada com essa máquina virtual que a gente implementou. Tá? Todos esses detalhes de como implementar o Parser, como fazer o visitante, tudo isso foi necessário para conseguir isso daqui. Ó. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma nova coluna aqui, sei lá, soma trabalhos. Por exemplo, vamos supor que a gente queira fazer essa nova coluna aqui. Então, basta a gente compilar de novo o programa. Vamos executar novamente. Olha lá, ele trouxe aqui a soma dos trabalhos, uma coluna a mais, sem eu ter que ficar mexendo no código. Simplesmente troquei aqui no meu arquivo de cálculo. E se eu quiser fazer um outro cálculo diferente, né? Vamos fazer um outro arquivo aqui, ó. Vamos chamar assim, aqui de, sei lá, cálculo 2.trans. Copiar aqui só para não... Então, eu quero copiar o nome, eu quero copiar P1, que é a coluna 1, né? Quero copiar o T1. Copy o 0, 1, 2, 3, 4, a coluna 4. Eu quero somar esses dois aí, por exemplo. Soma T1 e P1. Calculate 1 mais 4. Então eu tenho o cálculo 2 aqui. Para eu poder integrar ele no meu programa, eu vou ter que vir no meu Transformation, adicionar aqui o cálculo 2 como um possível Transformation Type. Já está funcionando. Vamos lá. Pronto, vamos testar aqui para ver se está funcionando. Ah lá, deu certo, ele calculou a minha nova fórmula aqui no meu arquivo de saída. Só para testar, se eu passar um argumento a menos aqui, ó, ele vai mostrar que o cálculo 2 agora é uma transformação disponível, porque eu programei ela aqui. Então, nesse caso, adicionar novos cálculos está exigindo eu modificar um pouquinho o meu código. Mas como eu comentei, eu poderia estar, ao invés de usar o enumeration aqui, eu poderia usar o banco de dados, eu poderia ler direto do sistema de arquivos para saber onde é que estão as transformações. Isso não precisaria programar. Certo? Então, é uma abordagem onde a gente aplica o princípio do aberto e fechado de uma maneira extrema. Eu tenho flexibilidade muito grande para programar a minha lógica, claro, limitada dentro das minhas regras que eu implementei. Eu implementei um analisador simples que tem somas, multiplicações, subtrações e divisões e agrupamento com parênteses. Não tem nada muito mais complicado do que isso. Mas dentro desse universo que eu programei, eu tenho liberdade total. E o impacto do que eu fizer aqui no código é praticamente zero, praticamente nulo. Então eu estou completamente protegido e por isso que eu falei que é um extremo aí da aplicação do princípio aberto e fechado. Ocultação da informação, variação protegida ou princípio aberto e fechado. São três nomes, três termos, três princípios diferentes, mas que essencialmente dizem a mesma coisa. Você deve conhecer o seu domínio e deve projetar o sistema para que as mudanças que você acha que podem vir no futuro sejam passíveis de serem implementadas. Comentei isso bastante no vídeo passado e mostrei aqui dois exemplos da aplicação desse princípio. Um deles usando Design Patterns, que 90% das aplicações do Design Patterns é para fazer isso, é para conseguir proteger a sua variação e conseguir deixar o seu sistema mais fácil de estender, sem quebrar o resto, sem causar impacto. E mostrei um exemplo extremo aqui de uma máquina virtual que consegue interpretar comandos. E eu conseguiria colocar aqui qualquer tipo de coisa, deixando o meu sistema bastante flexível, bastante extensível dentro daquele domínio. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse princípio é um dos mais importantes, é um dos mais essenciais, eu diria, de se conhecer, né? Que se originou lá na década de 70 e que não por acaso tornou o seu inventor, né, o David Parnas, conhecido como o pai da orientação a objetos. Se você pesquisar pelo nome dele aí, você vai achar essa referência, que ele é o pai da orientação a objetos. E é por causa disso, por causa desse princípio que a gente viu aí nesse vídeo. Por último, eu queria comentar que esses princípios, apesar de serem aplicados aqui nos exemplos com linguagens orientadas a objetos, não são restritas a essas linguagens, como eu já falei isso várias vezes nesses vídeos. A linguagem de programação que você escolher provavelmente tem um mecanismo parecido ou algum tipo de forma para você conseguir aplicar o princípio. A chave é a abstração.
você abstrair as coisas que você quer, deixar fixas, e esconder isso atrás de algum mecanismo, alguma construção da linguagem, que você consiga fazer essa variação sem ter impacto no resto do código. Então, qualquer linguagem dessas mais importantes, mais famosas que existem, você vai conseguir sim aplicar esses princípios, mesmo que não seja orientado a objetos. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.